Caros amigos da nossa Associação Espírita Chico Xavier, nos encontramos hoje para mais uma exposição doutrinária, para mais um estudo da nossa importante obra da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, onde no capítulo 12 estudaremos a questão 919, que trata da perfeição moral. Mas antes de iniciarmos nossos estudos, vamos nos recolher ao nosso eu profundo, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, agradecendo a Deus pelo dom da vida, pelo nosso abrigo, pelo nosso prato de comida, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, esteja ela na condição que estiver. Agradecer ao nosso mentor espiritual que nos acompanha, que nos intui, que nos possibilita nosso crescimento. Agradecer aos mentores espirituais de nossa Associação Espírita Chico Xavier, para que continue agregando a espiritualidade nessa luta pelo crescimento espiritual, crescimento intelectual, trabalho que a espiritualidade faz e que para nós é de suma importância, e nessa troca de que aquilo que possamos fazer também para o bem da espiritualidade se irmane no bem a Deus, no bem ao próximo, no bem a todos. É com a graça de Deus que damos início então ao estudo dessa noite. E a questão 919 do Livro dos Espíritos, ela é respondida a Kardec por Agostinho de Hipona, a quem aprendemos a chamar de Santo Agostinho. O Agostinho, ele foi nomeado bispo de Hipona quando ele se converteu para o cristianismo, porque antes disso ele sempre foi uma pessoa muito culta, muito inteligente, muito avançada para a sua época, teólogo, filósofo, professor, contribuiu muito para aquele momento. Tanto que, depois de morto, Santo Agostinho é unanimidade entre muitas igrejas cristãs. Ele é considerado santo na Igreja Católica e para a Igreja Anglicana. Ele é muito importante e influente no protestantismo. E ele também é aceito pela maioria dos cristãos ortodoxos. Então, Santo Agostinho, o padre da igreja, é muito referenciado pela sua contribuição, pelo seu conhecimento. E vejo que, mais recentemente, ele vem contribuir com a doutrina espírita. E isso que é muito bonito quando nós percebemos essa união pelo bem maior, essa união que somente o Cristo poderia ter feito. Então, respondendo a Kardec, a questão 919, que encontraremos a manifestação de Santo Agostinho. Mas ele também é encontrado no Livro dos Médiuns, ele também é encontrado no Evangelho segundo o Espiritismo. E na questão 919, Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E Santo Agostinho simplifica.
um sábio da antiguidade, vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Agostinho se referia àquela frase estampada no oráculo de Delfos, lá na Grécia, no século VIII a.C., em que no pórtico de entrada estava escrito: conhece-te a ti mesmo. Porque é conhecendo-se que podemos, então, melhorar nessa vida e resistirmos à atração do mal. Kardec ainda diz: conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Uma resposta ao Santo Agostinho. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Reiterou Kardec. E aí o Agostinho vem como professor, porque Agostinho foi teólogo, né, filósofo, já falamos disso. Como professor, Santo Agostinho diz assim: que fizéssemos como ele fazia ao final do dia. Quando encerrava o dia, Agostinho interrogava a própria consciência. Ele passava em revista, né, revisava, olhava, pensava, meditava sobre tudo o que fizera naquele dia. E se perguntava: será que eu não faltei com algum dever? Será que eu fiz tudo o que poderia ter feito? Ou então, questionava-se: será que ninguém tem algum motivo para queixar-se de mim? Então foi se questionando, se perguntando, que Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, encontrava um jeito de melhorar nessa vida. Há uma obra muito célebre do Agostinho, chamada As Confissões, que depois se pega o nome As Confissões de Santo Agostinho. Nas Confissões, Agostinho de Hipona trata muito da vida anterior ao cristianismo. Uma vida dada aos prazeres. Então, a partir do momento em que ele amadurece, se torna cristão, que ele se sente responsável na vida, ele faz essa reflexão. E ele conclui: foi assim, se questionando, que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus que o seu anjo da guarda o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então vejo que Agostinho orienta de que nos interroguemos, que nos questionemos qual é o bem, qual é o mal que fizemos. E que, impedindo a Deus, por intermédio do nosso anjo da guarda, por intermédio daquele amigo espiritual que todos temos e que sabemos tem a incumbência de nos orientar, o importante é que os ouçamos. Que assim fazendo, assim agindo, seria um grande passo para o aperfeiçoamento, porque Deus nos assistiria. E o Agostinho diz assim: dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito
e com que objetivo procedestes nessa ou naquela circunstância. Às vezes, um bem que achamos que estamos fazendo pode estar a serviço da vaidade, pode estar a serviço do egoísmo, há uma disputa de ego. Então, nos questionemos: o bem que eu estou fazendo é sincero, é profundo, é do coração, como costumamos dizer? Então, se a essa resposta nós entendemos por que motivos agimos, nós estaremos nos conhecendo. E Santo Agostinho continua, que nos questionemos se tivéssemos feito alguma coisa que, se outra pessoa fizesse, nós estaríamos censurando. Sobre se fizemos algo que não teríamos coragem de contar. Então, Agostinho traz muito claro: quando tivermos dúvida de se o que estamos fazendo é algo bom, é algo que devesse ser feito, se tivermos dúvida disso, imaginemos outra pessoa fazendo e qual seria o nosso posicionamento ao perceber aquilo. Se aprovarmos, se entendermos que sim, é algo que está bem feito, essa é a forma, então, de conhecermos quando tivermos dúvida sobre nossas ações. E quando Agostinho diz aqui sobre se fizemos alguma ação que não teríamos coragem de confessar, lembre-se que dentro de nós mesmos, aí está na teoria do psicólogo Jung, existe o conceito da sombra. A sombra é um arquétipo, Jung diz, tão forte, que em algum momento ela emerge. E na sombra nós colocamos aquelas coisas que não queremos que os outros vejam. Então todos nós temos dentro desse arquétipo poderoso aquelas coisas que precisamos reformar. Aquelas coisas que precisamos compreendê-las para não repeti-las. Compreendê-las para, quem sabe, fazermos de forma contrária, transformando-as em algo bom. E essa frase aqui é muito forte. Agostinho diz assim, para que nos perguntemos mais ainda, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Eu conseguiria olhar olho no olho de cada uma daquelas pessoas com as quais eu convivi hoje no mundo dos espíritos, então espíritos. Eu teria vergonha de olhar no olho de cada um, ou de algum. Então essa é uma mensagem que o Agostinho nos traz, de que se nesse momento tivéssemos que encarar aquelas pessoas que convivemos, qual seria a nossa postura? E lembrem que no mundo dos espíritos, às vezes não precisa se abrir a boca para ser compreendido. Há muitas formas de comunicação, há muitas formas de compreensão. E continua nos orientando Santo Agostinho. Examinai o que pudesse ser feito contra Deus, contra o vosso próximo, contra vós mesmo. Então imagine aquela cena, olhando no olho de cada um daqueles espíritos. Se ali nós viríamos algo que fizemos contra Deus, contra o próximo e contra nós mesmos, nós vamos perceber que aí se encontra
aquilo que tanto lemos e relemos na Bíblia. Amar o próximo como a ti mesmo. Uma belíssima mensagem cristã. Fizemos isso? Uma vez? Duas vezes? Então, é através de questionamento que Santo Agostinho, como bom professor, responde à pergunta do Kardec. Qual é o melhor meio do nosso crescimento? E então, Santo Agostinho faz-nos refletir. Se as respostas a essas perguntas nos darão descanso para a nossa consciência, ou as respostas que nós encontrarmos para isso nos indicarão um mal que precise ser curado. Olha só, duas possibilidades quando nos questionarmos sobre nossas ações contra Deus, se é que fizemos algo contra Deus, nossas ações para com o próximo, nossas ações para conosco. Duas possibilidades de respostas. Descanso de consciência na medida em que entendermos termos feito o melhor possível, ou inquietação por percebermos ali a existência de algo mal. Mas olha só, indicação de um mal que precise ser curado. Em nenhum momento Santo Agostinho está dizendo que se praticarmos o mal seremos punidos. Que se praticarmos o mal queimaremos no fogo eterno. Nós sabemos que a reparação ao mal feito é o caminho. Então essa reflexão que Santo Agostinho nos proporciona, essa reflexão é no sentido de que, em percebendo a prática do mal, de que forma ele pode ser reparado. Porque é para isso que existem as reflexões. Para que possamos corrigir nossos erros. Para que possamos aprender. Qual era a pergunta mesmo do Kardec? Qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar? Não é repetindo no erro. E não é sendo castigado pelo erro. É aprendendo com o erro. É curando e sendo curado pelo erro. Diz Santo Agostinho, o conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. A forma de nós melhorarmos nessa vida, que perguntava Kardec, está bem clara. Conhecimento de si mesmo. Falamos há pouco. Quando eu puder me conhecer, além daquelas coisas maravilhosas que eu vou encontrar em mim, obviamente que eu também vou encontrar algumas coisas não tão ditosas assim. E aí é que vem a sabedoria de como agir, de como crescer, ou, respondendo a Kardec, de como melhorar no momento em que eu me conheço, ou me reconheço como algo não tão bom assim. E o Santo Agostinho vai um pouquinho mais além. À medida em que nos conhecemos, como é que nós vamos nos julgar? Como é que pode alguém julgar a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e tornar-lhes desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico, previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isso é muito real. Mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Então agora, Santo Agostinho vai nos ensinar como devemos nos julgar. Como eu devo ser honesto e franco comigo mesmo nesse processo de autoconhecimento.
Santo Agostinho então nos diz assim: quando estiverdes indeciso sobre o valor de uma das vossas ações, pergunte como qualificaria isso se praticado por outra pessoa. Falamos há pouco sobre isso. Se nós censurarmos esse ato noutra pessoa, não poderia ser algo legítimo, pois Deus não usa de duas medidas na aplicação da sua justiça. Então eu não posso achar que algo que eu faça seja bom, mas esse mesmo fazer do outro eu critique. Ou ele é bom, por mim ou pelo outro praticar, ou ele não é bom. Não podem haver dois pesos e duas medidas. Então, quando tivermos dúvida sobre o valor de nossas ações, a primeira recomendação é essa. Se o outro estivesse praticando isso, como agiríamos? O que pensaríamos? Que valor daríamos para isso? Também nos orienta: perguntai aos vossos semelhantes o que eles pensam sobre isso que estamos fazendo. E mais ainda, se pudéssemos perguntar para os nossos inimigos o que eles acham disso, era uma resposta que não poderia ser desprezada. Porque ele nos diz que os nossos inimigos não teriam nenhum pudor, nenhuma pena de mascarar a opinião deles. Eles seriam sinceros. Então, se pudéssemos perguntar aos nossos semelhantes, aos nossos inimigos, sobre nossas atitudes, nós também teríamos uma informação sobre se isso que pretendemos fazer ou se isso que fazemos é algo que possa ou mereça ser feito. E ele diz mais: para que a gente verifique, pergunte a nossa consciência se aquilo que estamos fazendo nos dá o sentimento sério, o desejo de melhor. E se agimos daquela forma, nós conseguimos deixar de lado más ações. Se agimos daquela forma, estivéssemos agindo como um jardineiro que vai limpando o jardim, tirando as ervas daninhas. Então, se a nossa consciência conseguisse entender que a maneira que estamos agindo, ou a maneira que pretendemos agir, é como alguém que cultiva, alguém que cuida, alguém que produz algo bom, então sim, seria uma atitude que poderia ser feita. E nesse exemplo muito didático de professor que Santo Agostinho foi, ele também faz uma comparação. Dê balanço no seu dia moral, assim como faz um comerciante. Um comerciante que avalia os investimentos do dia, suas perdas, seu lucro, seu estoque, aquilo que foi mais agradável aos clientes, aquilo que ele poderia melhorar no atendimento ao cliente. Santo Agostinho nos diz que se agíssemos assim, como um comerciante preocupado com o seu comércio, ele nos assegura que seria uma medida muito proveitosa. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Continua. Formulai, pois, de vós, para convosco, questões nítidas e precisas, e não temas em multiplicá-las. É justo que se gaste alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Então, Santo Agostinho nos dá, nessas orientações de questionamento, de
vivermos com nossos semelhantes, com nossos inimigos, se isso que pretendemos fazer ou fizemos é algo necessário, é algo bom, é algo proveitoso. Então, respondendo sempre a Kardec, questão 919, qual é a melhor forma do nosso melhoramento, do nosso crescimento? Autoconhecimento. E é isso que Santo Agostinho nos ensina nessa questão 919. Continuando ainda no exemplo do comerciante que ele nos traz. Não trabalhais todos os dias com o desejo de juntar haveres que vos garantam um repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos que te faz suportar o cansaço e algumas privações temporárias? Pois bem, nos diz, que esse descanso de alguns dias, ainda que abalado pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem, não valerá a pena alguns esforços? Quando ouvimos essa frase, esse questionamento, não valerá a pena alguns esforços? Devemos nos lembrar que muitas vezes nos acomodamos, muitas vezes queremos o caminho mais fácil, o caminho da pílula mágica que a gente toma e dorme, que a gente toma e emagrece, que a gente toma e esquece os problemas. A natureza não dá saltos. Não há como se resolver um problema de uma forma assim, tão simples e tão mágica. São esses questionamentos que o Santo Agostinho nos oportuniza que queremos levar para a reflexão. Ele ainda nos diz: sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. É exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo. Diz o Santo Agostinho: desejamos fazer que compreendais este futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida à vossa alma. Então é olhando para o hoje, para o presente, para o que fazemos, que encontraremos um vislumbre de como será o futuro. Trazendo para as temáticas de hoje, se fala muito em qualidade de vida. Mas qualidade de vida está relacionada a estilo de vida. Que qualidade de vida eu posso ter se eu sou relapso com a minha saúde, dado exageros de bebidas, de comidas, tabagismo? Que qualidade de vida eu quero se o meu estilo de vida não combina? Então, o estilo de vida, a forma como vivemos, nos levará a termos qualidade de vida. Então, a pergunta 919 do Kardec: qual é o meio para nos melhorarmos? Resume-se numa única frase de Santo Agostinho: conhece-te a ti mesmo. Devemos sim ter o cuidado e estarmos preparados para aquilo que encontrarmos. Sabermos lidar com aquilo que encontrarmos. E o Santo Agostinho encerra nos dando mais um dos conselhos muito importantes. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos. Aqui Santo Agostinho está falando das mesas girantes, dos fenômenos de ruídos, de bateção. Aquilo chamou a atenção da sociedade. E agora, passada essa fase
do espetáculo, essa fase das mesas girantes, das adivinhações, Santo Agostinho encerra dizendo: agora vos damos instruções, que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Então, Santo Agostinho nos diz: passado o momento da especulação, o momento do espetáculo, que o Espiritismo chamou a atenção do mundo para isso, o próprio Kardec, outros afazeres, um homem letrado, um pedagogo, uma pessoa com muita curiosidade sadia, saudável, científica, se propôs a investigar o Espiritismo. Então, essa atração inicial que o Espiritismo trouxe, agora, Santo Agostinho nos diz, é chegada a hora, através do estudo da doutrina, de buscarmos o nosso crescimento, de buscarmos a nossa melhora. E é muito importante que ele diz: cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Então, que saibamos espalhar a doutrina espírita como semeador da parábola, jogando nossa semente pelos caminhos que andar. O terreno fértil se encarregará de produzir bons frutos. Como uma prece de encerramento da obra Respostas da Vida, do Espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier, eu trago a mensagem: nos instantes difíceis. Nas dificuldades do dia a dia, esqueça os contratempos e siga em frente, recordando que Deus esculpiu em cada um de nós a faculdade de resolver os nossos próprios problemas. A vida é aquilo que você deseja diariamente. A renovação autêntica tem de começar em nós mesmos. Você prepara o caminho de quaisquer ocorrências pensando em torno delas. A palavra é a porta de entrada para as suas realizações. Carregar ressentimentos será bloquear os seus próprios recursos. Temporalizar-se é dinamitar o seu próprio trabalho. Não sofra hoje pela neurose que talvez lhe venha a comprovar a compreensão e a resistência do futuro. Esqueça ofensas, gostos, tribulações e sombras. E continue trabalhando o quanto puder no bem de Deus. Recordando que o tópico mais importante de seu caminho será sempre servir. Com a graça de Deus, agradecemos mais uma vez a atenção de todos. Pedimos que divulguem o nosso canal, se inscrevam no nosso canal, deem like, porque é importante ampliarmos a divulgação da doutrina espírita. Estejamos em paz.